Palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por James Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Olha, estávamos mencionando durante o intervalo como Deus às vezes trabalha e nós não consideramos um milagre, mas é um grande milagre. Eu me lembro que há anos atrás, um dos homens que trabalhavam aqui no ministério, e ele era líder de planejar e arrecadar recursos no leste, e ele nos ligou, um irmão gracioso, um dia me ligou e não sei se ele conversou comigo, acho que conversou com outra pessoa aqui no escritório. E era um casal que queria que ele renovasse seus votos de casamento. Estavam casados há vários anos, mas eu vou explicar como tudo aconteceu. Queriam renovar os votos de casamento e eu disse para ele, eu pedi para as pessoas falarem para ele: pode fazer. Mas aí o homem tinha sido viciado no álcool, o esposo, e a situação foi só piorando até que ele acabou nas ruas de Los Angeles, literalmente morando nas ruas e tentando beber um pouco mais de álcool. Essa era a vida dele, o mundo dele. E ele descobriu como beber sem ter que pagar por aquilo. E no domingo de manhã, quando tinha jogo importante de basquete, futebol na televisão, algum esporte, ele ia até um bar e ele esperava até um ponto crítico, quando o rapaz estava para jogar a bola ou fazer um gol, bater na bola, algo assim. Aí ele ia, trocava o canal da televisão, mudando para outro canal, ele não se importava qual era o canal, mas quando ele fazia aquilo, saía do canal que todos estavam assistindo. Aí eles começavam a reclamar e tal para mudar o canal de volta, aí ele ia pegava uma garrafa da mesa deles, a bebida do outro. Você usou essa tática também? Não. E era assim que ele bebia. Mas nessa manhã, neste domingo de manhã, ele fez a mesma coisa e esperou a hora certa do jogo, não sei se era futebol, se era basquete, o que era, em um momento crucial, e todos estavam olhando para a televisão. Aí ele ligou e acabou parando em um canal que nós estávamos passando nele. Estou falando de um milagre, hein? Naquele momento, eu falei: todo nervo em seu corpo quer beber cachaça, mas Jesus Cristo pode te libertar. Ele pode te levantar e quebrar essa corrente. E aquilo veio sobre ele como um soco no estômago. E claro que, um instante depois, eles voltaram para aquele canal, mas ele parou de beber, foi para fora, encostou no muro e falou: Senhor, se o Senhor aceitar um bêbado, o que tiver de sobra em minha vida eu entrego a ti. E ele foi para casa, pegou carona para casa, não sabia se a esposa morava no mesmo lugar e não sabia de nada. Chegou na porta e tocou a campainha. A esposa dele abriu a porta e, quando viu ele, quase caiu para trás. Ele tentou se limpar da melhor maneira possível. Ele não tinha uma casa na época, então só tentou. E ela perguntou: o que aconteceu com você? E ele disse: Jesus Cristo entrou em minha vida e em meu coração. Eu não sou mais um alcoólatra ou um bêbado. E se você me aceitar, eu quero voltar para casa. E foi aí que ele falou: quero renovar meus votos de casamento. Aquilo foi um milagre. Aquela televisão, naquele lugar, na hora certa,
Isso é um milagre. Nós não vemos dessa maneira, mas é um milagre, amigo. É verdade. Isso é algo grandioso, mas é aquilo, as pequenas coisas que Deus faz. Estou pensando aqui na passagem que diz que ele sabe da queda de todo pardal e sabe quantos cabelos estão em nossa cabeça. Ele sabe, então não é algo difícil para Deus intervir em favor. Você pensa nisso e imagina, ele sabe quando um pardal cai. Ele reconhece isso. E isso é um poder, gente, olha. É um conhecimento além do que entendemos. Falamos que ele sabe de todas as coisas, mas não entendemos. Ele sabe e ele nos ama. Ele nos ama. E como filho de Deus, nascendo de novo, lavado pelo sangue, quanto mais agora, Paulo escreve em Romanos, quanto mais agora, adicione isso a Deus e comece a dar glória a Ele pelas coisas que você vê, aonde a mão dele estava envolvida e as coisas estavam indo em uma certa direção e mudaram. Isso é Deus. Você pode dizer, eu sou pequeno demais, não sou bom o bastante, mas eu creio nisso. Deus tem muita influência em tudo que acontece em minha vida. O salmista disse: Vou aperfeiçoar as coisas que têm a ver contigo. E ele está preocupado com nossa vida. E acho, irmão Swagger, que nós, e eu não quero ser tolo com isso, e sei que pode ser levado para o extremo, não é o que estou defendendo, mas estou dizendo que nós não reconhecemos o quanto o nosso Pai Celestial faz por nós. Acho que nós estamos perdendo. Ele ainda opera milagres. E creio que ele quer que seus filhos creiam em milagres. É o que ele quer. A Bíblia começa com um milagre. Olha, fazendo com que essa terra estivesse em estado habitável, e olha, em 6 dias. Isso, eu posso fazer um comentário pessoal se você não se importar? Olha, eu já pensei nisso e já discutimos aqui também. E vocês sabem aonde quero chegar. Mas como Deus levantou este homem para construir este ministério, sabendo que você é de uma pequena cidade em Louisiana e você não veio de uma cultura de pessoas nobres ou ricas ou muito estudadas, mas como o Senhor te usou, isso representa muitos milagres, eu sei, em sua vida, irmão Swagger, mas ver a propriedade, o que você construiu aqui e como você alcança vidas em algum lugar, eu acho que sei aonde foi, talvez a sua avó, mas a fé, quando criança, que não te abandonou até hoje, eu não sei aonde começou, mas em algum lugar você teve fé por grandes coisas. E é impressionante. Dr. Gray, a minha avó, ela foi o meu seminário quando eu era criança e eu e a Francis nos casamos. Ela me dizia: Jimmy, Deus faz milagres. E ela acreditava e ela me ensinava isso. Um dos meus ditados favoritos, e já disse na igreja várias vezes: Jimmy, Deus é um grande Deus, então peça coisas grandes. E nunca esqueci: peça coisas grandes. Eu sei, mas nós que te assistimos e assistimos esse ministério agora há quase 50 anos, ela deve ter derramado algo em sua vida e na irmã Swagger também, vocês dois, para o Senhor levantar vocês e para que vocês. Eu agradeço a Deus por você, sério mesmo, pelo seu ministério. Mas o que seus pais fizeram, seus avós, precisamos de mais disso no mundo inteiro para tocar o nosso mundo. Você mencionou sobre derramar sobre a Francis, mas a Francis exibiu uma fé em milagres maiores do que acho que já coloquei minha fé. E houveram vezes aonde eu estava tão desencorajado que eu queria desistir e ela falava: de jeito nenhum, você não vai desistir não. Deus te chamou para fazer isso e aquilo, nós vamos ver e vamos fazer. Nunca vi ela perdendo a fé, nem uma só vez. E se eu não desse a ela o crédito que eu deveria dar, eu acho que estaria cometendo um grande erro. E os pais dela derramaram sobre a vida dela aquela fé. Os pais dela não eram salvos, não.
O pai dela mesmo foi salvo antes de morrer. Eu gostaria de fazer um comentário. Dr. Gray, acredito que estamos olhando para o exemplo clássico dos dons da fé, tanto no irmão e na irmã Swagger, em proporção ao ministério deles. Deus deu a eles isso, e sei que quando você tem que crer em Deus pelo impossível, esse dom ele vem à tona outra vez. Toda vez que vem a oposição, não é como se não houvessem preocupações, mas existe um dom especial operando que permite que isso aconteça. A pessoa precisa dizer sim para aquilo. Você tem que concordar com aquilo que Deus quer, mas existe uma fé especial que vem de Deus para que isso seja feito. Eu lembro de vir aqui quando era um estudante do seminário em 87, acreditando em Deus por finanças para conseguir estudar. E eu me lembro que naquela época nós tínhamos que ir até a Blue Bonnet andando e as pessoas aonde eu estava aqui, na parte de trás, e eu te falei nos últimos programas que eu trabalhava com construção, e lembro de ir até aquela ponte sabendo que eu precisava de US$ 500 por mês para viver. E um daqueles postes de cimento que se eu tivesse que instalar ia custar mais ou menos uns US$ 500 e eu vi vários acres de postes ali. Este homem acreditou por acres de postes e eu, Senhor, só preciso de crer em Ti por um. Então, Lauren, mas eu precisei do mesmo tanto de fé que você precisou para um poste, eu precisei para 500. Mas o que eu estou dizendo é que a fé traz fé. Eu estava conectado contigo e o Senhor fez por causa do fato da fé e do dom que você tinha. Então este dom foi colocado em minha vida, porque eu fui forçado a crer em coisas e minha fé foi reconstruída. E eu vi Deus fazer coisas não tão extremas quanto essas, mas se você quer construir ou aumentar sua fé, conecte-se com alguém que crê em Deus. Verdade, o tempo acabou, não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.